O canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos a mais um vídeo da série Jogado aqui no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Regicide, esse super lançamento que a Devir está trazendo pra gente aqui no Brasil. Temos uma curiosidade aqui, pessoal, vou até colocar o crédito aqui dos autores, né? Paul Abrams, Luke Badger, Andy Richdale e as artes de DJ Phillips e Sketch Goblin. Qual que é a curiosidade? Os autores, eles ganharam um prêmio promovido lá pelo BGG, né, o Board Game Geek. Então eles estavam disputando em várias categorias. Uma delas era a criação de um novo jogo a partir de um baralho padrão, esse que nós conhecemos com os naipes, né? Outra de originalidade, né, ou mesmo de mecânicas. E eles venceram, né? Não sei agora afirmar se um ou mais prêmios, mas ao menos um eu sei que eles ganharam. E essa informação eu tive conhecimento, né, através aí de um papo com Alan Faria, que eu brinco que é o meu professor aí, né, um dos canais que me inspiram. Então, Alan, muito obrigado por compartilhar aí o conhecimento. Então eu vou deixar os créditos também aí para você, meu parceiro. Um grande abraço. Eu recebi o jogo antecipadamente pela própria Devir, editora a qual eu agradeço. O jogo está em pré-venda já nesse mês de janeiro. E você sabe que você encontra Regicide para garantir a sua cópia e todo o acervo da Devir lá na Bravo Jogos, que é a sua loja de board games. Então, pessoal, fiz ali um primeiro jogo, né, para testar. E depois que eu fiz a primeira partida, eu não consegui mais dia após dia não sentar ali 20 minutos para jogar uma partida de Regicide. Então fica o alerta de um jogo altamente viciante. Fiquei surpreso como realmente um baralho padrão se transformou aqui na história que eu vou mostrar para vocês, tá? Então ele é um jogo cooperativo, né, que todos os jogadores ganham ou perdem juntos, né? Tem o modo solo, então aqui de 1 a 4 jogadores, a partir de 10 anos e vai levar cerca de 20 minutos a partida. Primeiramente falando dos componentes, nós temos então o que indica ser um baralho padrão, mas com algumas imagens aqui diferentes, né, ao centro, né, e as mecânicas onde ele distribuiu força, né, e também pontos de dano para um castelo formado pelos valetes, reis e rainhas. Então já está falando do setup, nós vamos colocar embaralhados os reis, depois as 4 rainhas e os 4 valetes nessa ordem, para formar aqui o castelo que nós vamos ali entrar em batalha, tá? Depois, mais ao final do vídeo, eu vou colocar para vocês aqui algumas house rules, né, que eu pude ver no próprio BGG, que, para quem não sabe, né, seriam regras caseiras, algumas adaptações que nós podemos fazer, tanto para facilitar um pouco, né, quem achar ali o modo padrão que vem no jogo, para facilitar um pouco, né, o modo normal, ou para dificultar, porque realmente depois que você começa a pegar o jeitão aqui de como joga, ou a expectativa que você pode ter dos inimigos que vão sair ali, e eu vou explicar isso por conta dos naipes, a familiaridade faz com que você consiga ter uma evolução ali e o jogo ficar um pouco mais fácil, tá? Mas confesso que tem um bom equilíbrio aí entre vitórias e derrotas. Então eu falei aqui dos componentes, né? Nós temos aqui o manual em 3 idiomas diferentes, né? Um insert bacana, achei bonitas as artes aqui do jogo. E eu gosto de montar o setup dessa forma, você pode colocar como você achar melhor. Aqui eu vou simular uma partida solo, tá? Porque os coringas, eles na partida solo, eles servem apenas para te dar mais 2 chances aqui, tá? Por que eu tô falando isso? Quando você tem partidas com mais jogadores, eles podem neutralizar, né, o poder de cada inimigo. Eu também vou chegar nessa parte aqui para explicar, tá? Então, falando do modo solo, quando a gente precisa trocar a mão, né, porque nós recebemos 8 cartas, então aqui estão elas que representam a minha mão inicial. Em algum momento eu posso, poxa, não tá bacana, eu posso descartar todas e gasto aqui uma chance, né, para comprar 8 novas cartas ou, né, repor a mão. Na verdade, eu usei como estratégia algumas vezes quando eu estava meio que sem saída ali, ou quase sem cartas na mão, né? Você não precisa trocar 8 por 8, você pode ali no momento que você está num beco sem saída,
você pode fazer essa estratégia. E ele influencia no seu nível de vitória, porque se você vencer sem utilizar nenhuma das duas chances aqui, os coringas, você vai ter uma vitória ouro, tá? Se você utilizar uma, você vai ter vitória prata, e se você utilizar as duas, você vai ter vitória bronze, tá? É claro que o importante é a gente conseguir chegar na vitória, o início não é fácil, mas, pelo menos para mim, né? De repente, vocês aí vão tirar de letra, vão mandar logo várias vitórias ouro e eu não tô sabendo, né? Depois compartilha comigo no Instagram lá ou mesmo aqui nos comentários. E aí, pessoal, eu tava perto de chegar numa vitória ouro e precisei usar o nosso amigo aqui, transformando numa vitória prata. Enfim, vamos seguir. Aqui nós vamos revelar, então, a primeira carta, que a gente sabe que vai ser um valete, mas a gente não sabe qual vai ser o naipe dele. Então, um modelo padrão, nós vamos ter os 4 valetes, as 4 damas, os 4 reis embaralhados, e aí nós vamos virar então o primeiro inimigo. Então, já estou com a minha mão aqui, e aí eu vou explicar essa carta aqui. Falando ainda lá que eu não terminei dos componentes, nós temos essas cartas que, ao mesmo tempo que elas servem de guias para os jogadores, com as regras aqui, os naipes, tudo mais, o lembrete das ações, no verso elas trazem a força dos inimigos, e os seus pontos de saúde, que são as quantidades ali de danos que nós precisamos fazer, performar para poder passar de nível. Tá? Então os valetes, todos eles, nós precisamos marcar 20 pontos de dano e quando eles atacam, eles vão atacar com 10. Tá? Esses pontos de ataque também são usados quando eles viram aliados. Eu vou explicar ao longo aqui da partida como isso acontece, que é uma excelente estratégia, e aí eu já vou passar essa dica para vocês sofrerem um pouco menos. Então, 10, 15 e 20 nós sofremos de contra-ataque, e para passar ao próximo nível, 20, 30, 40 respectivamente, valete, dama e reis. Explicando os naipes, aqui quando nós temos um ataque, nós performamos um ataque com copas, nós vamos poder curar a partir do descarte. Então, curar significa repor cartas descartadas na nossa pilha de taverna, que aqui eu não comentei ainda, mas é as nossas cartas na taverna, onde o deck que a gente joga. O naipe de ouros, nós vamos comprar cartas da pilha de taverna, então essas vêm para nossa mão. Paus, a gente dobra o valor do ataque, então se eu jogar um 5 de paus, ele vai atacar um 10. Tá, ali contra esse valete. E o espadas, ele serve de defesa do contra-ataque. Então, se eu jogar um 5 de espadas, eu vou defender 5 quando eu for contra-atacado. Tá? Então, esse aqui é o básico. Os animais companheiros, que são todas as cartas as. Os ases, eles têm aqui a gravura dos animais, e eles podem vir acompanhados, por isso animais companheiros, junto com outras cartas para que a gente possa utilizar o efeito dos dois naipes. Então, além de eu somar a parte de ataque, porque eles valem pouco, vale 1 ponto, mas aqui ele já ia dobrar com o ataque de paus também, então aqui eu teria um ataque de 22, e aqui o Coringa, na verdade, ele não tem valor de ataque. No modo solo a gente só usa mesmo ali como chances, que nem eu falei inicialmente, mas com mais jogadores ele serve para neutralizar o naipe do inimigo da vez, porque esse daqui, vou dar como exemplo, esse valete, ele é o de espadas. Quando eu jogo uma carta de espadas aqui, eu não vou poder usar o efeito do naipe. Então ele neutraliza as cartas, qualquer uma que nós jogarmos. Então vocês imaginem quando é o valete de paus. Uma carta que eu performaria um ataque de 20 em qualquer outro inimigo, nos que são de paus, eles neutralizam, ela vai valer só 10. Então, em algum momento é interessante que a gente jogue com mais jogadores ali e possa neutralizar esse efeito do inimigo e aí sim as cartas valerem como elas devem. Porque se você tem ouros, imagina aqui um valete de ouros, ele não me permite comprar novas cartas. E aí se eu não tenho mão suficiente para fazer o ataque, ou mesmo para levar o dano, porque o dano nós precisamos descartar os valores ali sofridos, você precisa pegar aqui estrategicamente. Se eu levasse aqui um 10 de ataque, ou eu posso descartar apenas uma carta, e aí aqui ela não vai contar o uso de naipe, então ele tem o valor de 10, ou eu posso somar aqui, até descartar mais do que o valor, então eu teria que usar um 8 e um 3, ou mesmo se eu tivesse mais carta de as, teria que descartar o 10 é redondo, só que eu perderia animais companheiros, e isso não é bom.
tá? Então fica muito desafiador, pessoal, entre, né, a estratégia de você fazer o ataque e também prestar atenção o quanto você vai receber de contra-ataque se você tem carta suficiente para absorver. Né? Então, quando você joga, por exemplo, eu estava explicando aqui sobre a carta combinada, né? Vamos dizer aqui, ó, os animais companheiros junto com o ataque 10 de paus. Aqui, na verdade, só no valete que ele tem, né, 20 de saúde, só essa carta seria suficiente para poder derrotá-lo. Mas vamos dizer que nós tivéssemos aqui uma dama, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos dizer que eu passei ali de fase e tal e abriu aqui a dama de espadas. A dama, nós já precisamos performar um ataque 30, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse na mão, né? Essa aqui de espadas não vai dar para fazer esse exemplo porque ela vai neutralizar o de paus também não, ó, como vai ficando desafiador. Essa daqui dá para dar o exemplo. Então vamos dizer que eu tivesse a dama aqui de copas, né? Ela não vai neutralizar nenhum dos meus naipes aqui. Então eu vou performar um ataque 10, eu vou dobrar por conta do efeito de paus, né? 20. O 1 vai dobrar também, então eu vou performar um ataque de 22 nela, né? E a espada que serve para defender, ela vai ser contabilizada, né? No montante aqui, no total. Então eu já estou defendendo com 22 e o ataque dela é 15. Ou seja, logo de cara eu já tirei qualquer chance dela atacar. Fica ali só para que eu possa trabalhar as cartas e performar o ataque até poder cumprir. Só que onde está o desafio? Eu tinha comentado com vocês que os inimigos eles podem se tornar aliados. Para que a gente consiga isso, eu preciso vencer cada um deles exatamente com os pontos de saúde que eles têm aqui. Tá? Então não tem problema você atacar e vencer um inimigo acima do que ele tem de saúde. Só que aí você vai devolver ele para a caixa e ele não vai ser um aliado. Então você também precisa usar esse cálculo e essa estratégia na hora de performar os ataques para que você possa trazer o máximo possível de aliados para o seu lado. Por quê? Quando você consegue isso, por exemplo, vamos dizer que vencemos essa dama aqui com os 30 de saúde que ela precisa. Ela vai entrar no topo do deck de compra, né? E aí, aqui eu já iria, vamos dizer que nós vencemos todas as damas e chegamos aos reis, né? Então, quando eu vou comprar novas cartas aqui na pilha de taverna, eu já vou ter na minha mão uma dama de copas, né? Essa dama de copas, o efeito dela permite que eu compre cartas que eu já utilizei e estariam aqui na pilha de descartes, como eu tinha comentado. Isso é importante porque se esse nosso deck estiver muito baixo aqui de cartas, você vai performar, além de você atacar o valor que ela valia aqui, ó, 15, né? Ela vai fazer um ataque 15. Então vamos dizer que essas cartas não estivessem, a gente está começando o primeiro ataque nesse rei. Ela vai performar um ataque de 15 aqui, só que antes eu resolvo o naipe, tá? Antes de contabilizar o ataque. Primeiro resolve o naipe, depois a gente contabiliza a pontuação. Ela vai, o mesmo valor que ela vale, né, que cada carta que você jogou vale, é o que nós vamos contabilizar para o naipe. Então o rei não é de copas, ele não vai neutralizar, né, o efeito. E eu vou pegar 15 cartas embaralhadas aqui, né, e realmente o manual até fala que não pode espiar, tá? Realmente a gente precisa pegar 15 cartas, então nós podemos até separar em pilhas, se for o caso, né, enfim, somar 15 cartas ali e devolver para a base da nossa pilha de taverna, tá? Então, olha só, foi uma forma interessante da gente abastecer essa pilha. Eu não posso esquecer que eu não tenho só cartas altas, né? Às vezes, nós vamos ter aqui um 3 de copas, né? Que eu vou ter que ficar ali pensando na estratégia entre abastecer as cartas da taverna e performar um ataque que, se for um rei ali, por exemplo, né, que precisa de 40 pontos e me dá 20 de danos no contra-ataque, se eu jogo apenas um 3 aqui, eu coloquei uma carta que vai ter pouco efeito, porque ela vai só abastecer 3 cartas e vai, né, não vai bloquear nenhum efeito de dano aqui, e eu vou levar 20 que eu vou precisar descartar da minha mão. Tá? Então isso é muito importante na hora da gente montar a estratégia, e por isso que eu até comentei antes que é fundamental nós tentarmos conquistar esses aliados, tá? Porque o próprio rei, se a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, se a gente vence ele com 40 pontos,
Imagina, ele entra aqui já como aliado, ele performa 20 para que a gente possa utilizar de repente num próximo confronto de um outro rei, né? Então a gente percebe que a nossa mão também vai ficando mais poderosa. Agora, nem sempre a gente consegue fazer isso, mesmo esperando uma próxima rodada, né, ou defendendo todos os danos, como a gente fez ali que eu mostrei, né? Só que a mão não tem um encaixe de números, né? Às vezes você precisa jogar 2, 3 rodadas a mais, né, para conseguir chegar no valor exato aqui e trazer como aliado. Às vezes você acaba só derrotando, né, para não levar dano, porque às vezes é um inimigo que tem espada aqui, você nem consegue defender, então você precisa se livrar rapidamente dos danos e você não consegue realmente finalizar com um número redondo, e a gente perde ele ali então para o descarte. Tá? Então, assim, tem esse olhar cuidadoso que nós precisamos ao máximo, aí foi o que eu percebi, tá, pessoal? De trazer essa galera aqui do castelo para ser aliado, tá? Algumas regras adicionais, e ainda assim falando das regras padrão que a gente pode utilizar, nós podemos, num único ataque, fazer uma trinca, desde que esse ataque não supere 10 pontos, tá? Então, a gente pode colocar, por exemplo, 3, número 3, número 2, enfim, e a gente coloca ali, qual que é o interesse disso? Além da questão aqui da somatória, né, que nós teríamos 9 pontos, nós usaremos para 9 todos os naipes, tá? Então olha que interessante aqui, esse já vai dobrar, né, o ataque, então ele já vai ter aqui 6 pontos, né? Então já não vai ser uma simples somatória, né? Então ele contabiliza com 6, depois com 9, depois nós vamos para 12. E aí 12 é o número que nós vamos usar os 3 naipes. Ou seja, nós vamos atacar com 12, nós vamos repor 12 cartas na pilha de taverna e nós vamos comprar, né, se a gente tiver ali até o limite da mão, né, a gente não conseguiria chegar a 12, mas se a gente tivesse escasso de cartas na mão, a gente poderia reabastecer até o limite. Tá? Então é interessante também quando a gente forma a trinca, assim como funcionam. Eu peguei os outros animais companheiros aqui para mostrar como funcionam os animais companheiros, que a gente também pode, né, usá-los assim na somatória e acompanhar de repente uma carta muito forte, né? Ou às vezes dependendo do dano que a gente precisa, podemos acompanhar aqui com uma carta dentro daquela necessidade e preservar um 10 de paus aqui, que vale na verdade 20, desde que não seja contra o inimigo de paus. Né? Então os animais companheiros e as trincas aqui, desde que não passe 10 pontos, são as formas que nós temos de atacar com combo. E aqui eu vou comentar agora então com vocês sobre as regras caseiras. Tá? Então, quando a gente pega aqui, ainda na regra padrão, quando a gente coloca a espada, né, uma carta de espada, vamos dizer que eu tivesse vencido, esse valete tivesse sido aliado, tá? E aí nós estamos enfrentando um rei aqui. Para toda a continuidade desse combate, essa carta de espada vai seguir bloqueando o contra-ataque. Tá? Então é uma forma de, por exemplo, o valete no ataque ele vale 10. Né? Então todos os ataques nesse combate, esse rei que ataca com 20, ele vai conseguir só me atacar com 10. E aí se eu aumentar, né, com alguma carta de espada ali, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse colocado depois numa outra rodada uma dama que vale 15, né? Ou seja, eu já performei 35, eu já superei o ataque dele, ele não consegue mais me ferir. Então, uma regra caseira, a gente contabilizar apenas no momento que a gente joga a carta de defesa. Então, eu joguei o valete aqui que defendeu 10, naquele contra-ataque, ele vai me entregar 10 de dano, ele vai entregar os 20, mas eu defendi 10. Então, eu ainda assim sofro 10. Só que, na próxima rodada, esse valete já não vai mais contabilizar como defesa. Tá? Então, isso é uma forma da gente aumentar a dificuldade do jogo. Porque ele vai atacar com os 20, né? Vai vir um ataque cheio ali, a não ser que eu jogue outra carta de espada. E eu vou precisar me preparar para isso. Tá? Então, isso é uma forma. Se eu estiver achando o jogo normal muito difícil, como é que eu posso facilitar um pouco? Eu não contabilizo o poder do naipe dos inimigos. Tá? Então aqui, se eu tiver, por exemplo, atacando essa dama de espada, né, eu vou poder jogar uma carta com naipe de espada e ela vai contabilizar do mesmo jeito. Tá? Deve facilitar bastante, né, mas
quando a gente está aprendendo, né, pegando, né, as manhas ali, a percepção da sequência e tudo mais, pode ser válido. Não cheguei a jogar dessa forma, né, fui na raça mesmo ali, até porque eu tinha visto depois, então talvez pode até ser que tivesse usado, pessoal, mas não usei, mas é uma forma da gente trazer para um nível um pouquinho mais fácil, tá? E aí depois você pode ir para o normal e trazer para um nível um pouco mais difícil. E aí, para finalizar, uma outra regra que vocês também podem deixar de uma forma ainda mais difícil é não prever aqui, como a gente fez ali no início, né? A gente previu os 4 reis, as 4 damas e os 4 valetes. Então, a gente vai tirar um rei, né? E vamos embaralhar uma dama junto com a pilha de reis, tá? Deixa eu até ver aqui. Nós estamos aqui, ó, os 3 valetes, nós vamos também separar. E aí nós vamos embaralhar um valete, aqui está o outro rei. Então nós vamos embaralhar 3 reis com uma dama, tá? E vamos formar uma pilha de reis. Nós vamos embaralhar as damas com um rei, tá? E aí vamos colocar também sobre essa outra pilha. E nós vamos embaralhar os valetes com uma dama, tá? Então cada um deles vai ter um outro nível ali, né, que pode aparecer no meio do caminho. Então a gente mistura, né, faz aqui um randômico, vamos dizer, do castelo, e a gente vai ter menos possibilidade de prever o que vem aqui, tá? Tanto em questão de naipe, porque aí a gente pode, ao tirar o rei solitário, a dama solitária, valete, a gente já vai ter embaralhado os naipes, então a gente não sabe quem foi o solitário que entrou no nível do outro, né? E isso também dá menos chances, de repente saem 2 cartas na sequência aqui do mesmo naipe, né? Então isso pode atrapalhar muito a nossa vida aqui, tá, pessoal? E aí realmente vai ficar um pouco mais difícil, principalmente porque uma das questões chave aqui no modo normal é você se precaver do que pode sair ali em sequência, né? Então se eu tenho poucas cartas na mão, eu preciso pensar que se ainda não saiu o inimigo daquele naipe, por exemplo, de ouros, eu preciso me preparar, porque se ele sair na próxima eu não tenho condições de comprar carta. E aí a gente perde o jogo realmente quando precisa levar o dano e não tem como absorver, tá? Então seria esse ponto que eu acho que eu até não comentei como que a gente perde, né? Só falei aqui dos tipos de vitória, mas se a gente for levar dano, não tem carta para descartar ou não tem número suficiente para absorver o dano, e também já gastou as chances aqui, no caso do modo solo, né? A gente perde o jogo, tá? Jogando em mais jogadores, nós não podemos falar sobre as cartas que nós temos, tá? Então nós precisamos ali, nós podemos passar a vez, esse é um diferencial ali para mais jogadores, né? Nós podemos simplesmente falar passo, ou porque eu não tenho carta para colocar, ou porque eu não quero gastar uma carta muito forte ali, né? E aí os outros jogadores precisam meio que se entender, né, usando essa estratégia, tá? Então é bem desafiador, principalmente mais jogadores, né, por conta ali da gente precisar captar, né, as ações de cada um, se entrosar, né, mas não podemos revelar, eu tenho aqui, eu vou jogar o 10 de paus, eu já vou liquidar esse valete, eu não posso prever, cantar a minha jogada. Então eu espero que vocês tenham gostado, que possam testar e muito para a mesa também o Regicide da Levir. Bons jogos e até o próximo vídeo.